Meus queridos e amados irmãos, um atleta de alta performance, ele não acorda um dia campeão. Ele não cai de paraquedas no pódio do meio. Ele treina, ele repete, ele insiste, ele vence primeiro no segredo da rotina, antes de vencer em público. Agora pense na sua jornada espiritual, na sua vida espiritual. Quantas batalhas você enfrenta? Quantas tentações aparecem sem te avisar? Quantas vezes o desânimo ele tenta te paralisar na sua alma, no seu espírito? Bom, na lição de hoje, Paulo nos chama para o ginásio da fé. Ele diz a Timóteo: exercita-te a ti mesmo em piedade. Em outras palavras, sem disciplinas espirituais não há uma vida cristã saudável. Assim como o corpo enfraquece sem o alimento e sem o exercício, o espírito também ele fica fraco sem oração, sem jejum, sem palavra e sem vigilância. E esse é o ponto central da nossa ministração de hoje. A piedade, ela não nasce da emoção do culto, mas da constância da devoção. Não é construída apenas com lágrimas no altar, mas com perseverança no secreto da oração. A vida cristã não é para quem busca sensações, mas é para quem busca disciplina espiritual. Jesus venceu no deserto porque tinha vida espiritual sólida. Daniel, ele enfrentou os leões porque tinha uma rotina inegociável de oração. Paulo suportou prisões e açoites porque sua alma estava masculada pela piedade, estava fortificada pela santidade. E hoje, Deus ele me chama e te chama de volta ao básico. A oração que aquece a alma, ao jejum que quebra cadeias, a palavra que ilumina decisões, a disciplina que fortalece o espírito e mantém o coração firme em meio às pressões deste século. Prepare o seu coração. Hoje você vai entender por que a força espiritual não é um dom, é uma questão de treino. E porque quem se exercita em piedade vive o presente com firmeza e a eternidade com esperança. E se você puder, claro, se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo, compartilha e multiplica esta palavra, marcando aquela pessoa que ama a escola bíblica dominical tanto quanto você. AD Ministério Verdade e Vida e EBD Explicada 2.0, a EBD que transforma vidas. Meus queridos e amados irmãos, pegue agora a sua lição, pegue também aí a sua Bíblia, é importante você estar com a sua Bíblia em mãos. Quero convidá-los também a não apenas estar com a Bíblia e a lição nas mãos, mas é importante você ter papel, ter caneta, para que você possa fazer as suas devidas observações na nossa aula, tá bom? Tudo isso ajuda você a memorizar melhor, guardar melhor, absorver melhor e fazer aí as devidas observações pertinentes para a sua aplicação pessoal, como também para a aplicação em sala de aula. Se você é professor da escola, muito obrigado por nos acompanhar, que Deus em Cristo abençoe grandemente a sua vida. Se você é aluno da escola, muito bem, você estará aqui aprendendo e vai complementar aí a sua aula da escola bíblica, tá bom? Hoje nós iremos para a lição de número 11 e falaremos sobre o espírito humano e as disciplinas cristãs. A temática de hoje é simples, nós vamos falar sobre os exercícios espirituais da vida cristã. E aí você vai perceber como é importante, irmãos, nós mantermos uma vida de disciplinas espirituais. É importante nós exercitarmos espiritualmente a nossa alma, o nosso espírito. Muitas vezes encontramos, inclusive na atualidade, um certo cuidado até excessivo com o corpo e estamos muitas vezes presenciando aí um descuido com a alma e por isso a nossa temática de hoje ela é muito pertinente, falando sobre o espírito humano e as disciplinas cristãs. Nosso texto áureo está em 1 Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 8, que diz assim a palavra de Deus: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir.
nós comentaremos esse texto no corpo da nossa lição, tendo em vista que é o texto base aqui de toda a desenvoltura da nossa aula. Então a gente vai falar mais sobre essa passagem bíblica no corpo da nossa lição, tá bom? A nossa verdade prática diz o seguinte: as disciplinas espirituais são necessárias para o fortalecimento do espírito, assim como os exercícios físicos para a estrutura óssea e muscular. Então veja, fazer exercício físico é importante? Muito importante. É uma forma de cuidarmos bem do nosso corpo? Sim, exatamente. Outrora, nós tínhamos muitos cristãos que, vestidos de uma certa religiosidade, eram contra a prática do exercício físico. Ainda existe aqueles que seguem essa linha de pensamento, essa compreensão limitada, e aí é contra a prática do exercício físico. Mas, irmãos, a Bíblia nunca foi contra a prática do exercício físico. É proveitoso, é bom, embora o seu proveito se limite apenas a esta vida. Mas, mais importante do que o exercício físico, a Bíblia nos mostra que é o exercício espiritual, é as disciplinas espirituais. E nós iremos aqui seguir fazendo um pouco da analogia do exercício físico e aplicando também o seu aspecto no que diz respeito à prática do exercício espiritual, tá bom? E queridos, a nossa leitura bíblica está em dois textos do mesmo capítulo, de 1 Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 6 até o verso de número 8, depois do verso de número 13 até o verso de número 16. Eu quero chamar a sua atenção para nós fazermos esta leitura bíblica em classe que vai nos ajudar no desenvolvimento da nossa lição de hoje. Então diz assim o texto em 1 Timóteo, abra sua Bíblia. Você que não possui aí a lição, é importante que você esteja com a sua Bíblia aberta para que juntos possamos meditar na palavra. Diz assim, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6 ao verso 8. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa conduta que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e as velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e a que há de vir. Versículo 13 agora, versículo 13 do mesmo capítulo. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Aqui nós temos a nossa leitura, que nós iremos pontuar e entrar em algumas partes desse texto no corpo da nossa lição, tá bom, queridos? Vamos então para os objetivos da nossa aula. Nós temos três objetivos. Primeiro, explicar o conceito bíblico de piedade, distinguindo entre sua dimensão interna e externa. Segundo, despertar os alunos à consciência da necessidade de prática regular e perseverante das disciplinas espirituais. E, por fim, conscientizar os alunos que as disciplinas espirituais são ferramentas essenciais na batalha contra as forças do mal. Então, nós caminharemos por esses três objetivos da nossa aula de hoje. Ok, queridos? Tranquilo? Você percebeu que nas lições anteriores falamos já do corpo, falamos da alma e falamos de cada aspecto da alma, do intelecto, da emoção, da vontade. E na última lição e nesta lição nós estamos trabalhando mais em especial a questão do espírito.
E hoje nós iremos falar sobre as disciplinas espirituais, que são essenciais, fundamentais a todo cristão, irmãos. Nós precisamos exercitar a nossa vida espiritual. O nosso autor, ele vai trabalhar aqui o conceito, o significado e a etimologia e o conceito da palavra piedade, e nós então pontuaremos as principais disciplinas espirituais, como oração, o jejum e a meditação na palavra de Deus. Então hoje você vai ver que, assim como nós exercitamos o nosso corpo físico, é extremamente importante nós exercitarmos também a nossa vida espiritual. E aí vem as disciplinas espirituais. Nosso autor, no primeiro ponto da nossa lição, vai falar sobre a piedade e as disciplinas cristãs. E aqui, meus irmãos, ele fala sobre o exercício corporal e a piedade. O exercício corporal e a piedade. E ele vai apontar diretamente para o texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, onde ele vai começar a explicar o ponto 1 a partir deste texto. Eu quero chamar a sua atenção, inclusive, está na nossa leitura. O verso 8 diz: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Então vamos começar aqui com o texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 8. Esse texto, irmãos, esse texto mostra literalmente Paulo tratando então de um momento muito específico ali dentro de um contexto grego-romano, ou seja, tirada ali do mundo grego-romano, para ilustrar uma verdade espiritual muito profunda. A palavra exercício que aparece aqui, a palavra grega que dá origem à palavra portuguesa ginásio. Então, no Novo Testamento, esse termo ele era usado para treinos rigorosos dos atletas, que incluía aí a rotina diária de repetição, de renúncia, de disciplina, de treinamento constante para participar então dos campeonatos, das Olimpíadas. Então, quando Paulo ele diz que o exercício corporal para pouco aproveita, obviamente que Paulo ele não está, irmãos, em hipótese alguma, desprezando a saúde física. Ele reconhece o valor da saúde física. Ele só afirma que o valor do exercício físico ele é temporário, mas ele não está negando a prática do exercício, compreende? Paulo não está dizendo não façam exercícios, não está condenando a prática do exercício físico, ele só está dizendo que o exercício físico ele é de valor temporário, ou seja, limitado à vida presente. Aí ele exalta a questão da piedade. Ele diz que a piedade, que é a palavra grega eusébia ou eusebeia, que significa devoção, significa reverência, significa uma vida alinhada com Deus. E esta vida alinhada com Deus produz o quê? Benefícios agora, no presente, e também traz benefícios para a eternidade, entende? Aí está o valor da piedade. Na cultura grego-romana, valorizava-se muito, né, os atletas que estavam treinando constantemente, valorizava-se os seus corpos, seus treinos. Era muito comum a cidade possuir ginásio para a formação de jovens atletas. Em contrapartida, Paulo ele vai lembrar a Timóteo que o foco maior da vida cristã não está no corpo físico, mas está no espírito. É importante você lembrar que Timóteo ele pastoreava a igreja na cidade de Éfeso, uma cidade influenciada pela filosofia, influenciada pelos exercícios atléticos. Paulo então usa uma analogia que faria sentido imediato para os seus ouvintes. Da mesma forma que um atleta não vence sem treinar, um cristão não cresce sem se exercitar espiritualmente. É isso que Paulo está pontuando aqui, que era uma imagem muito comum na mente dos irmãos da cidade de Éfeso. Vamos então resumir o que é que nós aprendemos aqui nesse primeiro subponto. Vejam, o exercício corporal é útil, mas é temporário. Já a piedade é útil tanto agora como também para sempre. A piedade inclui disciplinas espirituais. Sem prática constante da piedade, irmãos, não há maturidade.
Sem a prática constante das disciplinas espirituais, não há crescimento. Compreende? E aí o nosso autor fala também sobre a piedade interna e a piedade externa, ok? O que é que ele fala aqui sobre piedade internas e externas? Vamos agora nos aprofundar aqui no que significa, então, piedade. O que significa piedade? Essa palavra grega eusebeia. É uma palavra grega, irmãos, que vai combinar dois termos. O termo eusebeia, eu, significa bom, e sebomai significa reverenciar, significa adorar. Portanto, conceituando esta palavra, piedade significa uma vida inteira direcionada para Deus, em atitude de reverência, de obediência, de amor. Paulo está aqui corrigindo dois extremos muito comuns. Primeiro, piedade externa, sem coração, que é aquela prática religiosa sem transformação interior, o que nós chamamos de religiosidade. Esse é o problema, irmãos. Você tem uma piedade aparente, uma piedade de capa, uma piedade de sepulcro caiado, sabe, por fora, aparenta ser santo, bom, agradável de Deus, usa todo um jargão evangeliquez, mas por dentro você não é nada, absolutamente nada daquilo. É rituais sem vida. É ortodoxia, que é a doutrina correta, sem ortopraxia, que é a prática correta. Compreende? Literalmente, irmãos, é a piedade externa sem qualquer motivação interior, sem qualquer prática interior. E aí nós também temos aqui a piedade interna sem frutos. O contrário também é extremamente perigoso. Você ter sentimentos espirituais reais, verdadeiros, sentimentos espirituais sinceros, mas que nunca se torna atitudes práticas. É um problema. Você ter dentro de si a compreensão ortodoxa, mas não ter fora a ortopraxia, não ter a prática correta. Isso é um problema, irmãos. E veja que este problema que Paulo enfrentou na época é um problema também muito comum na atualidade. E na época, inclusive, muito comum entre os fariseus e os escribas, que eram um exemplo claro, né, inclusive citado aqui pelo nosso autor, de religiosidade exterior. Como eram os escribas e fariseus, irmãos? Eles oravam? Sim ou não? Sim ou não? Sim, eles oravam, irmãos. Os escribas e fariseus, eles oravam. Mas o problema dos escribas e fariseus é que eles, irmãos, embora orassem, eles gostavam de orar em público. Eles faziam longos rituais. Mas Jesus os chamou de sepulcros caiados. Por quê? Porque eles tinham uma religiosidade externa. Eles demonstravam uma coisa que interiormente eles não eram. Então era religiosidade exterior, sem vida interior. É a piedade externa. E aí, irmão, Jesus ele vai bater forte. Mateus 23, por exemplo, é um capítulo que vai tratar isso com muita maestria. Piedade verdadeira, ela deve unir o interno com o externo. Oração com vida reta, jejum com humildade, leitura bíblica com prática diária. A esta combinação. Amém, queridos? Resumindo o que nós aprendemos aqui, a piedade começa no coração, mas deve necessariamente se expressar em atitudes. Não pode ser só de aparência, não pode ser só sentimentos. Deve ser equilíbrio entre devoção e prática, entre o interior e o exterior. Deve haver esse equilíbrio, meus irmãos. Caso contrário, nós caminharemos pelos caminhos dos fariseus. Vamos ter uma aparência de piedade, mas negaremos a eficácia dela. Nosso autor ainda fala sobre piedade e discrição. No nosso terceiro subponto, ele fala sobre piedade e discrição. Vejamos então a referência citada aqui pelo nosso autor, que está em Mateus capítulo 6, versículo de número 17, ao verso de número 18. É importante você ver aqui o capítulo todo
de Mateus capítulo 6, porque também do verso 5, 6, 7 em diante até o 18, vai nos trazer aqui a prática das disciplinas espirituais. Elas não combinam, diz o nosso autor, com o exibicionismo, irmãos, não combina. Você percebe aqui que no contexto de Mateus capítulo 6, versículo 5 ao versículo de número 18, Jesus ele está ensinando que a prática espiritual ela deve ser secreta e sincera. A Bíblia faz menção de que a oração, o jejum, o dar esmola, essas práticas espirituais, ela não pode servir para nós como holofotes, como tapete vermelhos. Não pode servir para nós como meios de nós exibirmos nossas boas obras. A Bíblia quando fala quando orares, quando jejuares, veja que ela não fala se jejuares, se orares, mas está falando quando, ou seja, mostra que essas práticas elas são esperadas do cristão. Jesus espera, a Bíblia fala de uma forma que já se espera que o cristão ele venha praticar o jejum. Ele venha de fato estar orando, jejuando e buscando a presença de Deus. Veja que a correção de Jesus aqui não é contra a oração, não é contra o jejum, não é contra a prática de boas obras. A correção de Jesus é contra o exibicionismo espiritual. Os fariseus gostavam de orar em público para serem vistos pelos homens. Alguns até desfiguravam o rosto para parecerem que eram mais espirituais. Meus irmãos, para ser sincero, a gente não anda muito longe disso na atualidade, não. Há muitos que gostam de anunciar na sua rede social, no seu status, estou orando, estou indo a um monte orar, estou indo para o meu quarto buscar a Jesus. Alguém quer oração? E aí as pessoas fazem questão de exibir um particular dela com Deus. Jesus então ordena aqui, orar em secreto. Ore com a porta do seu quarto fechada, que o teu pai que te ver em secreto te responderá. Jesus fala sobre jejuar sem fazer propaganda. Não fique demonstrando aos outros que você está jejuando. Jesus fala sobre buscar o Pai e não buscar aplausos. Hoje, irmãos, muitas pessoas não estão buscando a Deus, estão buscando aplausos, estão buscando elogios. E aqueles que assim o fazem, toda a sua recompensa se restringe exatamente ao próprio elogio. No judaísmo do primeiro século, meus irmãos, práticas de piedade eram socialmente valorizadas. Então, por isso que alguns faziam questão de fazer isso em público, para demonstrar aos homens que assim faziam. Alguns usavam isso para ganhar prestígio. É por isso que Jesus restaura o foco. Deus é o alvo, não a imagem pessoal. O alvo é Deus e não a sua apresentação. Resumindo o que nós aprendemos aqui, nesse terceiro subponto, nós temos o seguinte: disciplinas espirituais devem ser discretas. Você não precisa divulgar que vai orar, que vai jejuar, não, a menos que seja um culto coletivo. Jejum e oração não são palco. Deus ele vê em secreto. E a recompensa vem dele e não dos homens. Então, irmãos, que possamos orar, que possamos jejuar, que possamos fazer esmola, mas que tudo isso seja feito de forma muito particular. Vamos então à aplicação prática desse primeiro ponto da nossa aula de hoje. O que é que nós aprendemos aqui nesse primeiro ponto que deve ficar na nossa mente, no nosso coração? Primeiro, a espiritualidade verdadeira cresce com disciplina, não com impulso emocional. Segundo, nós aprendemos aqui que a piedade exige um coração entregue, mas também práticas diárias, como oração, jejum e a palavra. Terceiro, a vida cristã moderna sofre, irmãos, quando há o exagero na aparência religiosa, exagero nas postagens, exagero no altos elogios, exagero quando a gente usa então a nossa espiritualidade como vitrine. Jesus condena esse tipo de prática. A tua espiritualidade não é vitrine, não é uma apresentação. Em quarto lugar, irmãos, o desafio é você unir oração com
essa motivação interna correta. Orar não é para eu me exibir, orar é para eu buscar a presença de Deus. O desafio é você unir coração e ação, verdade e prática, intimidade e discrição. Você não precisa se auto-apresentar, se auto-promover. E aí vai algumas perguntas para a nossa autoavaliação, irmãos. Primeiro, minhas disciplinas, elas são constantes? Ou elas são esporádicas? Eu oro hoje, 3 semanas não, leio a Bíblia hoje, 5 dias não. A minha piedade, ela é visível apenas diante das pessoas ou ela também é visível diante de Deus? Eu oro para Deus, eu oro para as pessoas, eu oro para ser visto pelos homens, eu oro na minha intimidade com o Pai. Amém? Eu busco o crescimento espiritual real ou será que eu estou buscando o conhecimento ou reconhecimento religioso, aplauso dos homens? Meus irmãos, lembre-se de que a piedade verdadeira é fruto de um coração sincero, que tem disciplinas constantes. É o exercício espiritual que fortalece a nossa alma, o nosso espírito, que cria raízes profundas e prepara o cristão, meus irmãos, para vencer tanto o presente quanto também participar da eternidade. Amém? Que possamos preservar uma vida espiritual de forma a ser mais discreta, com menos discrição, irmãos. Não é assim? Com menos exibicionismo, com menos aparecimento, que possamos ter uma vida cristã e uma vida cristã mais reservada ao Senhor. As práticas espirituais não são para nós sermos elogiados ou autopromovidos, não são. Amém, queridos? A sinopse do nosso ponto 1 diz assim: a verdadeira piedade se manifesta por meio de atitudes internas e externas de devoção a Deus, fundamentadas em disciplinas espirituais como oração, jejum e leitura da palavra. Então aqui nós temos 3 disciplinas importantes: oração, jejum e a leitura da palavra de Deus. Amém, queridos? Podemos avançar? Vamos então para o nosso segundo ponto da nossa aula de hoje e falar sobre os desafios das disciplinas espirituais. Meus irmãos, é um desafio você manter diariamente a sua disciplina espiritual. Eu vou repetir, é um desafio gigante. No tempo que a gente vive hoje, é um desafio. Você manter uma rotina de oração, de leitura da palavra, manter um devocional. Você talvez seja uma das pessoas que esteja enfrentando isso ou que pode testemunhar isso. Quantas pessoas no ano 2025 para 2026 não vão fazer, então, votos a Deus de que vai ler sua Bíblia, de que vai orar mais, de que vai buscar mais. E quando chega janeiro, fevereiro, março, abril, ele já tem desistido de continuar sua leitura, de continuar sua devoção a Deus, sua busca pelo Senhor. Então, é um grande desafio. Aqui o nosso autor, ele trabalha a questão da analogia do corpo, que eu quero chamar aqui a sua atenção. Então, veja, não é fácil, obviamente, manter um exercício, manter uma prática de exercício físico, como também não é fácil manter a prática do exercício espiritual. A comparação usada aqui é muito importante entre o corpo e a vida espiritual. Veja, a vida espiritual, ela se parece muito com o funcionamento também do corpo humano. A Bíblia Sagrada mostra que quando nós negligenciamos exercícios físicos, o corpo perde força, perde a flexibilidade, perde a resistência. Da mesma forma, quando nós negligenciamos a oração, a leitura bíblica, o jejum, o espírito perde o vigor, perde a sensibilidade, perde o discernimento. Ficamos fracos também, irmãos. Por isso que manter uma rotina tanto física de exercícios é difícil, como também manter uma rotina espiritual de exercícios espirituais é também difícil. Quantas pessoas que não estão me ouvindo agora começaram dizendo eu vou mudar minha rotina de alimentação, de exercícios físicos. Alguns até começaram, persistiram e perseveraram, mas outros pararam no meio do caminho, porque é difícil manter essa disciplina. Da mesma forma, a vida espiritual é difícil manter a disciplina na vida espiritual. O nosso autor, ele cita em Hebreus capítulo 12, versículo 12, irmãos, ele fala
aqui trazendo imagens fortes para que nós possamos compreender. Diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Algumas versões dizem: levante as mãos cansadas e fortaleça os joelhos vacilantes. Vejam, essas figuras aqui, que era muito comum ali no Antigo Testamento, para descrever pessoas que estavam abatidas, sem ânimo, sem força para continuar. Você vê isso, por exemplo, lá em Isaías 35, versículo de número 3. Aqui, elas representam, então, a fraqueza espiritual. Não é uma referência à fraqueza física, mas é uma referência à fraqueza espiritual. A mensagem aqui é muito clara. Quando nós paramos de nos exercitar espiritualmente, nós ficamos incapazes de reagir. Nós ficamos fracos, sem força, desanimados, joelhos vacilantes. Irmãos, quando esta epístola foi escrita aos Hebreus, eles conheciam muito bem essas metáforas esportivas. Por quê? O judaísmo do primeiro século, eles conviviam com o mundo grego-romano que absorvia referências de corridas, de lutas, de disciplinas atléticas. Então, assim, quando ele faz esse paralelo entre o corpo e o espírito, era algo muito natural e completamente compreensível para os seus leitores. Agora, irmãos, veja o que é que nós aprendemos aqui nesse primeiro subponto do ponto de número 2. O que é que nós aprendemos aqui entre essa analogia do corpo e o espírito? Primeiro, sem prática, o corpo enfraquece, não é isso? Se você não faz exercício físico, se você correr aí 10 minutos ou subir uma ladeira muito alta, você fica logo ofegante, o corpo começa a padecer, está fraco, porque não tem costume de praticar exercício físico. Eu não sei se você, quando começou a fazer o exercício físico, quando voltou da academia, ou voltou de uma caminhada, ou voltou de um treino, irmãos, você chega em casa arrasado, sem força para nada, assim, todo doído, porque o corpo está fraco, não está acostumado com esta rotina de exercícios, compreende? Até você acostumar o corpo, ele se habilitar ali aos exercícios, demora. Da mesma forma na vida espiritual. Sem disciplinas espirituais, o espírito adoece. Adoece. A fraqueza espiritual se manifesta como desânimo na nossa vida, falta de brilho, a incapacidade de resistir às tentações e às dificuldades. Então, irmãos, a ordem bíblica é: reaja, levante-se, volte-se a exercitar-se espiritualmente. Volte à sua leitura da palavra de Deus. Volte a buscar a presença do Senhor com urgência. Não fique, deixe para depois, não. Comece agora. Amém, meus irmãos? Tranquilo? Nosso autor ainda fala sobre apatia, engano e pecado. E aqui ele vai citar um texto de Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 8. Vamos começar então com esta passagem bíblica, onde Paulo ele faz um alerta. O nosso autor cita aqui a mensagem, né? Cuidado para que ninguém vos engane com filosofias e vãs sutilezas. Olha que interessante, ele usa a expressão: ninguém vos engane com filosofias e vãs sutilezas. A filosofia que ele menciona aqui, obviamente, não significa o estudo acadêmico da filosofia em si. Mas aqui ele está falando de ideias enganosas, construções humanas vazias da verdade bíblica, que vêm com o intuito literalmente de enganar, de distorcer a verdade. A expressão vãs, sutileza, usada aqui, é uma expressão grega que significa literalmente enganos vazios, discursos bonitos, mas espiritualmente nocivos para a alma, para o espírito. Portanto, meus queridos irmãos, é preciso nós termos cuidado para não sermos enganados com a vã filosofia ou vãs sutilezas, ok? O nosso autor ainda menciona 1 João capítulo de número 3, versículo 7 e versículo 8, onde ele nos faz um outro alerta muito importante. E se você puder também, leia, né, que vai mostrar aqui que muitas vezes, irmãos, os cristãos eles vão passando por esse processo de desânimo e aí o pecado começa literalmente a enganá-lo. O engano começa pela falta de luz, o pecado começa pelo engano, a falta de luz adoece quando
nós abandonamos a nossa rotina espiritual. Meus irmãos, vamos ler esse texto de 1 João, capítulo 3, verso 7 e verso 8. Vamos ler essa passagem bíblica para que nós possamos compreender. Veja como começa a questão do pecado, né? Começa pelo engano, irmãos. 1 João 3, verso 7 e verso 8. Filhinhos, não se deixe enganar, não se deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Obviamente que a expressão aqui, aquele que peca é do diabo, procede do diabo, o texto na minha versão NAR, ela fica muito claro, aquele que pratica, aquele que vive literalmente na prática do pecado, irmãos. Literalmente, este não pertence a Deus, pertence ao diabo. Eu sei que essa frase, essa palavra é muito dura, mas é o que está escrito aqui, irmãos. Não existe neutralidade, ou você estar com Deus ou você estar sem Deus, e consequentemente debaixo da autoridade do reino das trevas. Então, quando o cristão ele ora pouco, quando ele jejuma pouco, quando ele lê pouco a Bíblia, a sua mente ela começa a ser modelada pelo mundo. Aos poucos, aquilo que antes era óbvio, era claro para ele, passa a ser relativizado. Aí começamos a argumentar. Também não precisamos ser tão radical. O pecado, irmãos, que antes era nítido, claro, torna-se aceitável. O discernimento espiritual se perde. Por quê? Porque o engano foi penetrando dentro do coração. As igrejas do primeiro século estavam cercadas por filosofias pagãs, por cultos místicos, pelo gnosticismo e por pressões sociais. Hoje, nós também enfrentamos versões modernas desses mesmos enganos. Enfrentamos hoje o relativismo, sexualidade distorcida, ativismo secular, espiritualidade emocional sem Bíblia, influenciadores que ridicularizam a nossa fé, bombando aí na internet, ganhando muito espaço, muitas curtidas, visualização, sendo aplaudido pelas pessoas, mas não tem qualquer compromisso com as escrituras, irmãos. E infelizmente nós temos em contrapartida a isso uma igreja, na sua grande maioria, que infelizmente, a sua espiritualidade é puramente emocional, é vazia de Bíblia, é vazia da palavra de Deus. Pessoas que vão ao culto apenas para sentir, pessoas que buscam a Deus apenas para sentir arrepios, pessoas que buscam a Deus porque quer chorar, quer pular, quer rodopiar e não tem nada de Bíblia, não tem nada da palavra de Deus, estão vazios da palavra do Senhor. Nós estamos vivendo hoje, irmãos, uma época que deixaram de ser chamados pregadores da palavra de Deus, passaram a ser influenciadores do Evangelho. Nós temos uma geração hoje de influenciadores, de pessoas que inclusive ridicularizam da nossa crença, da nossa fé, do Evangelho. O que é que nós aprendemos então aqui neste ponto da lição, irmãos? Nós aprendemos aqui que menos oração, menos sensibilidade espiritual. Menos palavra, mais espaço para enganos. Menos jejum, mais domínio da carne. Onde há descuido espiritual, o pecado cresce e o discernimento espiritual diminui. Amém? Isso é o que nós aprendemos nesse segundo subponto do ponto 2. Vamos agora então para a questão da teoria e da teoria prática, né? O subponto 3. Aqui o nosso autor ele vai citar o texto de Salmo 55, versículo 17, e Daniel também 6, versículo de número 10, e eu quero chamar a sua atenção para esses textos, porque no Salmo de número 55, versículo 17, é um texto inclusive que eu amo muito, porque fala sobre a vida devocional do salmista, nós aprendemos aqui nesse texto um ritmo diário de devoção, irmãos. O texto diz, de tarde, de manhã e ao meio-dia clamarei. Perceba, de tarde, de manhã e ao meio-dia clamarei. O salmista aqui fica nítido para nós, nítido, que ele seguia um padrão.
Ele não orava apenas quando tinha vontade de orar, ou quando estava enfrentando um problema ou uma dificuldade, mas ele orava porque tinha disciplina espiritual. A nossa geração não ora como esse salmista aqui, não tem uma rotina diária de oração. Na sua grande maioria, nossa geração só ora quando está encurralada, quando está num beco sem saída. Só ora quando tem que fazer uma campanha de 7 semanas por causa de tal problema, de tal... Aí faz uma campanha de oração de 7 semanas, terminou as 7 semanas, para de orar. Não, irmãos, oração é uma prática diária. Eu costumo dizer muito na nossa congregação que o crente tem que orar em todo o tempo. E se vier os problemas, ele tem que orar mais ainda. Amém? Ora 2 vezes mais. Quando nós olhamos, por exemplo, Daniel capítulo 6, versículo 10, e você pode ler aí todo esse capítulo, reforça essa ideia. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Esse hábito era tão constante que seus inimigos usaram como arma para tentar destruir Daniel. Isso nos ensina que a disciplina espiritual ela é identificável até pelos de fora. Você deve levar uma vida de oração que até as pessoas de fora comecem a notar, perceber literalmente que você é um homem ou uma mulher de oração. Mas, infelizmente, nem mesmo nosso cônjuge consegue ver em nós um homem ou uma mulher de oração. Nem mesmo os nossos filhos conseguem ver em nós, que convive dentro do nosso lado, a nossa casa consegue ver em nós, que nós somos homens e mulheres de oração. Paulo diz também em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13, Paulo ele vai falar algo muito importante, irmãos, sobre esta frequência da oração. A gente já falou sobre Daniel e sobre o salmista no Salmo 55, agora sobre a frequência também da nossa leitura da palavra. Nós vemos aqui Paulo dizer o seguinte: persiste em ler, exortar e ensinar. Você consegue ver aqui o que Paulo está dizendo? Pegue palavra por palavra. Persiste. Fala de quê? Constância, perseverança. Ler. Aqui é uma referência a ler a palavra, as escrituras. E ler bons livros. Mas em especial a palavra. Há um escritor que disse que o pastor, o líder, tem que ser um homem de muitos livros. De muitos livros, mas deve morar na palavra. Deve morar nas escrituras. Ele fala também de exortar, que fala de uma prática pastoral e cristã. Ele fala de ensinar, aqui fala de transmitir aos outros. Você sabia que uma pesquisa revela que quando você lê mais a Bíblia, você se torna 230% a mais um evangelista? Você começa a querer compartilhar mais, levar mais a mensagem do evangelho? Você começa a se sentir mais motivado a compartilhar Jesus para outras pessoas? Tudo a partir da leitura, meus irmãos. Então veja, a vida espiritual saudável precisa de um ciclo. Olha qual é o ciclo. Uma vida espiritual saudável. Ele recebe a palavra, ele pratica a palavra e ele transmite a palavra. Recebe a palavra, pratica a palavra e transmite a palavra. Isso mostra uma vida espiritual saudável. No mundo antigo, a leitura pública das Escrituras era essencial, porque não tinha muitas cópias, então se fazia leituras públicas. Então a disciplina de ouvir e meditar era diária. A igreja hoje, diferente da época que não tinha acesso a tantas Bíblias, e por causa disso Paulo exorta Timóteo a fazer leituras públicas, porque era um único livro para toda a igreja, para todo o povo, então ele fazia leitura pública. Hoje nós temos acesso ilimitado à Bíblia. E aí a gente não lê a Bíblia. Nós lutamos aí contra a falta de rotina, de motivação, contra a preguiça, contra a falta de interesse, contra a nossa própria negligência. Nós não lemos, irmãos. É uma verdade ou não é? Vamos resumir o que nós aprendemos aqui no ponto de número 2. Primeiro, disciplina espiritual exige que nós tenhamos horário. Tenha horário para ler a Bíblia, para orar, para buscar a Deus. Reserve um momento do seu dia e diga: esse aqui é de Jesus. Outra coisa que a gente aprende: Bíblia e oração são práticas diárias.
não é práticas ocasionais, não é práticas esporádicas. Você não pode ler a Bíblia hoje, daqui a 3 semanas, orar hoje. Tem crente que só pega na Bíblia quando vai para a igreja. Tem crente que só lembra de orar quando o irmão na igreja manda orar. E tem uns que chegam no culto de oração, nem ora, conversa o culto todinho. Ou então chega depois do horário da oração, não tem compromisso algum com a oração. E nós aprendemos também que a igreja, a congregação, o culto, a escola dominical também são disciplinas espirituais que nos ajudam a manter viva a chama dentro do nosso coração. Crescemos, irmãos, quando nós praticamos. Crescemos quando nós compartilhamos da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos então a algumas aplicações práticas ainda deste ponto, irmãos. O que é que nós podemos guardar ou devemos guardar deste ponto? Primeiro, a vida espiritual exige regularidade, não intensidade momentânea. Tem gente que tem uma intensidade momentânea tão grande. Não, pastor, agora estou buscando a Jesus. Vou ler minha Bíblia a noite inteira, passo a noite todinha lendo a Bíblia. De 6 da noite às 6 da manhã, lendo a Bíblia, orando, lendo a Bíblia. Intensidade momentânea. Mas quando é no dia seguinte, aí dorme uma semana inteira, passa uma semana inteira sem pegar na Bíblia, sem orar, sem buscar. Irmãos, a vida espiritual exige regularidade. É melhor você ler um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois da manhã, do que você passar um dia inteiro lendo, orando e passar uma semana sem orar. Amém, meus irmãos? Outra coisa que nós aprendemos ainda nesse ponto de número 2. A apatia espiritual é um sinal claro de fraqueza espiritual. Viu? Apatia é um sinal claro de fraqueza espiritual. E só se vence a apatia com disciplina constante. Você tem que ter disciplina, coragem, ousadia para sair desta rotina de inércia, desta vida parada. Amém, meus irmãos? Para você vencer o engano moderno, não basta opinião, meus irmãos. É preciso você ter raiz na palavra de Deus. Esta é a terceira lição que nós aprendemos. Para se vencer o engano moderno, você precisa ter raiz na palavra. Outra lição que nós aprendemos. Disciplina espiritual não é luxo, é sobrevivência. Quem tem disciplina espiritual sobrevive. Ok? Quem tem disciplina espiritual sobrevive. Quem não tem, morre. Pastor, e o que é que eu tenho que fazer? Separe um horário fixo para a oração diária. Separe um horário todo dia. Neste horário eu vou buscar a Deus, eu vou orar, eu vou me consagrar. Escolha ao menos, irmãos, um dia por semana para você fazer um jejum. Tem crente que passa o ano inteiro, não faz um jejum sequer. Leia a Bíblia todos os dias. Mesmo que seja um capítulo, 2 capítulos, 10 minutos, 15 minutos, mas leia todo dia. Todo dia. Esteja também presente na escola bíblica dominical. Esteja presente nos cultos de oração, nos cultos de ensino. Faça isso semanalmente. Reduza também as suas distrações, porque elas atrapalham a sua devoção. Reduza aí seu acesso a celular, a TV, a redes sociais, as plataformas digitais. Reduza. Estabeleça metas reais. Estabeleça metas simples, porque tem gente também que faz umas metas que é impossível de cumprir. Agora cumpra as metas que você fizer, os votos que você fizer com o Senhor com constância, com perseverança. Amém, meus irmãos? O maior desafio das disciplinas espirituais não é você entendê-la, porque depois dessa aula aqui você vai entender perfeitamente quais são as disciplinas espirituais, mas o problema é praticar. A vitória espiritual começa quando o cristão troca desculpas por hábitos, apatia por disciplina, desejo passageiro por compromisso firme com a palavra de Deus. Aí você começa a crescer e a amadurecer para a glória de Deus. A sinopse do nosso ponto 2 diz o seguinte: manter uma rotina espiritual exige esforço e constância, pois a negligência das disciplinas enfraquece a fé e abre espaço para influências do pecado e do secularismo. Amém, queridos? E aí a gente vai para o nosso último ponto,
já finalizando aqui a nossa aula de hoje. E aqui nosso autor fala sobre as disciplinas e as lutas espirituais. Muito pertinente esse ponto, irmãos. As astúcias do maligno. Nosso autor vai citar Efésios capítulo 6, versículo 11 ao versículo de número 12, onde Paulo afirma que o cristão ele enfrenta uma batalha espiritual real. Ainda que seja uma batalha invisível, o apóstolo vai usar aqui palavras muito fortes para descrever essa batalha. Ele fala sobre ciladas do diabo. Essa expressão vem do grego que significa estratégias, armadilhas planejadas contra a nossa vida. O diabo faz armadilhas, irmãos. O texto fala de principados, de potestades, de hostes espirituais. São palavras que descrevem os níveis de atuação demoníaca para tentar de alguma forma nos atingir. Paulo deixa claro que a nossa luta não é meramente psicológica ou emocional. O inimigo ele age com método, com planejamento, com precisão. Ele conhece nossas fraquezas, nossa rotina, nossos pontos vulneráveis. Ele conhece. Por isso nós precisamos vigiar o nosso coração. Em conexão com isso, irmãos, o autor também cita João 10:10, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e versículo 9, onde Jesus afirma em João 10:10 que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Falando de Pedro, ele diz que o diabo ele se apresenta como um leão, procurando alguém para devorar. Irmãos, aqui o que Paulo, ou melhor, o que Jesus e o que Pedro está falando, não é uma linguagem poética, não é uma linguagem metafórica apenas, é uma descrição literalmente de uma guerra espiritual que está em andamento. Não brinque, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. O inimigo anda ao nosso derredor como um leão tentando nos tragar. Em Éfeso, irmãos, onde Paulo, ou melhor, onde Timóteo estava pastoreando a igreja, havia uma forte presença de feitiçaria, de magias, de cultos demoníacos. Você pode ver isso lendo lá em Atos capítulo de número 19, irmãos. O mundo espiritual era uma realidade palpável naqueles dias. Paulo usa isso e mostra para Timóteo que deve viver então com disciplina, com vigilância, com comunhão, para não ser alvo fácil desses inimigos. Quais são então os papéis, irmãos, da disciplina espiritual? Quais são os papéis? É que a oração, irmãos, mantém o nosso coração desperto, acordado, vigilante. Jejuar enfraquece a carne, mas fortalece o espírito. A palavra é importante ler diariamente porque ela nos traz discernimento contra ataques e mentiras. Consagração cria resistência espiritual. Agora vivemos uma geração que tem abandonado a oração. Os cultos de oração são os cultos mais vazios. Jejum nem se fala, se conta a igreja que ainda promove o jejum ou o crente que promove um jejum pessoal. Leitura da Bíblia está cada vez mais escasso. Nunca se vendeu tanta Bíblia e nunca se leu tão pouco ela. Consagração, misericórdia. É palavra estranha para muitos crentes hoje. Irmãos, o diabo ele age com estratégias, não esqueça isso. Ele ataca o crente negligente. Então as disciplinas espirituais são normas de defesa, são elementos de defesa, armas de defesa para o cristão. O cristão disciplinado é mais difícil de derrubar, é mais difícil de ser alvo fácil do inimigo, porque ele tem capacete da salvação, porque ele tem espada do Espírito, porque ele tem o escudo da fé, ele está calçado com o evangelho da paz. Então, irmãos, é preciso nós estarmos equipados. Amém? E aí nosso autor fala sobre evitando as distrações. Evitando as distrações. Ele cita Efésios capítulo 5, verso de número 15, verso 16, falando sobre a importância de nós remirmos o tempo. Paulo vai dizer ali para nós, irmãos, olhem com cuidado como vocês vivem. Aí ele fala, aproveitem o tempo, ou aproveitem bem o tempo, porque os dias são maus. A expressão aproveitar o tempo é uma expressão grega que significa resgatar, comprar de volta, como se o tempo fosse algo perdido ou que precisasse ser recuperado. Veja, se no século I a distração tinha essa força, né, de roubar, de nos tirar
de furtar de nós o tempo, irmãos. No século I, a distração, ela vinha literalmente das festas pagãs, das pressões sociais, dos rituais culturais. No século XXI, diferente do século I, a gente tem outros inimigos que vão usar outras armas, ou o mesmo inimigo, mas que vai usar outras armas para nos afastar da oração, da leitura da palavra, da busca por Deus. Quais são as armas que o inimigo usa hoje, irmãos? Excesso de informação. Quais são as armas que ele usa? Redes sociais, entretenimento sem limites, dependência digital, imediatismo. A nossa geração é imediatista, meus irmãos. Não é brincadeira o que eu estou falando, irmãos. É muito sério. A nossa geração ela é tão imediatista e perde o foco com tanta facilidade que nós estamos hoje vendo cristãos buscando cultos que têm... eles querem minis cultos, não querem mais um culto de 2 horas. Tem que ser um culto de 1 hora. A pregação não pode ser mais de 15, 20 minutos, porque não tem paciência de ouvir muito. E há crentes que se alimentam apenas de flashes, de cortes no Instagram, no Facebook, porque tudo que eles conseguem ouvir da palavra é apenas aquela frase de efeito, aquela palavra cortada ali de 10 segundos, de 30 segundos, de 1 minuto, de 1 minuto e meio no máximo. A nossa geração está vivendo essa busca pelo imediatismo. Basta você ver, as pessoas começam a assistir um vídeo de 2 minutos, irmãos, e elas abandonam com 15 segundos, com 10 segundos. E aí ela assiste outro e abandona com 5 segundos, com 10 segundos. Daqui a pouco ela assiste outro e assim vai. Vai passando o feed, vai passando, rolando a tela, irmãos. Por quê? Porque eles perderam a sensibilidade de parar e aprender algo de verdade. Quando chega no culto, irmãos, tem crente que fica com uma vontade louca de rolar a tela do culto assim, ó. Rolar a tela do culto, dizer, passa pregador, vem o próximo cantor, passa cantor, não gostei da tua voz, passa, não gostei desse louvor. Fica doidinho. Se ele tivesse uma tela diante dele que pudesse passar aqueles que estão tendo oportunidades na hora do culto, ele faria isso. Faria, porque ele vive esse imediatismo, ele perde o foco com muita facilidade, eles estão vivendo uma pura dependência digital. Há cristãos que passam horas e horas rolando telas, mas não conseguem passar 5 minutos de oração. 5 minutos de orações parece algo impossível de se fazer. E o problema não é o celular em si. O problema não é a tecnologia em si. O problema não é que nós temos hoje as ferramentas digitais, porque ela nos auxilia. O problema é a inversão de prioridades. Entende? O problema é a inversão de prioridades. Quando olhamos para o contexto cultural da época, percebemos que a compulsão na época de Timóteo, de Paulo, era a busca pelos prazeres momentâneos imediatos. E quando a gente faz essa ponte com a realidade, não estamos distantes disso. Nós vivemos hoje uma compulsão digital, irmãos, real, verdadeira. Estudos mostram que há pessoas que desbloqueiam o seu celular mais de 100 vezes por dia e muitas vezes fazem isso sem qualquer necessidade. Isso tem roubado o tempo da meditação da palavra de Deus, o tempo de reflexão com Deus, o tempo de buscar a Deus em oração, tem distraído a mente de muitas pessoas, enfraquecido o espírito de muitos, tem condicionado o cérebro a viver em uma pura e extensa superficialidade vazia. E aí a gente precisa compreender aqui o que o autor está dizendo, que o tempo é curto e precisa ser bem administrado, irmãos. Cuidado com as distrações que drenam a nossa força espiritual. As disciplinas, elas são importantes porque nos ajudam a vencer a dispersão. É preciso nós vigiarmos o coração. É preciso nós vigiarmos a nossa rotina, irmãos. Porque se nós não vigiarmos, nós seremos levados pela correnteza da nossa era, do nosso tempo. Vamos aqui a algumas aplicações práticas desse último ponto para nós finalizarmos então a nossa aula. Irmãos, o cristão
que negligencia a oração, negligencia a leitura, o jejum, ele luta desarmado. Ele está num campo de batalha desprovido de armas espirituais que são essenciais para a sua vitória. O inimigo não teme quem tem Bíblia na estante. O inimigo não teme quem tem 10 Bíblias em casa, mas ele teme quem tem a Bíblia no coração, apto para usá-la quando preciso. Nós precisamos blindar a nossa mente contra distrações e gerenciar melhor o nosso tempo. A luta espiritual não se vence com emoção, mas se vence com disciplina e vigilância, meus irmãos. Amém? Então, estabeleça um horário diário, um horário fixo que você possa dedicar à oração, à leitura da palavra de Deus, antes de você acessar o aparelho celular ou entrar nas redes sociais. Faça um jejum regular, não apenas de comida, mas tem hora que você precisa fazer também um jejum de redes sociais, de tecnologia. Busque memorizar pelo menos um versículo por semana, não é difícil. Pega um texto no domingo e repita ele todos os dias, até o próximo domingo. E você vai decorar esse versículo, aí você na outra semana já começa com outro versículo, num ano você vai ter decorado aí 52 versículos. Identifique seus maiores ladrões de tempo. Comece a cortar esses ladrões. Crie uma rotina espiritual diária, meu irmão. Palavra de manhã, oração à tarde, meditação à noite. Estabeleça esses horários para que você possa crescer mais na graça e no conhecimento. Mantenha sua vida congregacional ativa, oração coletiva e culto, irmãos, fortalece a nossa resistência espiritual. Amém, queridos? Amém, meus irmãos? Então, concluímos, portanto, que a luta espiritual é real, é constante e intensa. Mas o cristão disciplinado, vigilante, comprometido com a oração, com o jejum, com a palavra, ele se torna forte, se torna firme, se torna inabalável. A disciplina espiritual não é apenas crescimento, é proteção. Não é apenas devoção, é sobrevivência, meu irmão. Amém, queridos? Chegamos então ao final, meus irmãos, de mais uma aula. Chegamos ao final de mais esta ministração aqui da Escola Bíblica. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Amém? A vida cristã não amadurece por acaso. Amadurece por meio da disciplina. Amém, queridos? E assim como o corpo não se fortalece sem exercício, o espírito não cresce sem oração, sem jejum, sem meditação constante na palavra de Deus. Amém, queridos? Meus irmãos, chegamos então aqui ao finalzinho de mais uma aula. A nossa frase final é: disciplina espiritual não é peso, é treino diário que torna o cristão inabalável. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo abençoe você, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao finalzinho então de mais uma pré-aula aqui do nosso canal EBD Explicada 2.0. Que Deus em Cristo abençoe grandemente a sua vida. Muito obrigado por você nos acompanhar até aqui e ter participado desta aula tão proveitosa, tão maravilhosa para a sua vida. Que Deus abençoe você, fica na paz e até a nossa próxima pré-aula aqui do nosso canal EBD Explicada 2.0. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.